Olá, bem-vindo ao canal Lenorvski. Eu sou o Leno e hoje eu trago mais um vídeo informativo. Você sabia que dá para mudar o tamanho das miniaturas? As miniaturas aqui do canal são todas na escala 1:25. Então hoje eu vou te mostrar como medir o tamanho das peças, vou te mostrar também como aumentar o tamanho das miniaturas, vou mostrar também para você como diminuir o tamanho das miniaturas e também vou mostrar para você como mudar a escala das miniaturas. Deu? Terminou essas letrinhas aí? Vamos para a intro? Muito bem, então vamos ver aqui os arquivos. Vamos pegar, por exemplo, a Scania Jacaré e vamos ver como medir as peças. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse arquivo aqui onde tem a cabine. Vamos abrir no Paint e vamos selecionar aqui a parte que a gente quer. Eu quero ver o tamanho de todas as peças, por exemplo, todas as dimensões. Então eu vou começar aqui pela cabine. Eu vou selecionar uma parte dela aqui, vou dar Ctrl C, vou pegar um arquivo do Paint em branco, um arquivo novo e vou colar aqui, Ctrl V. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, bem no início da página aqui, eu vou alinhar a minha parte que eu quero saber o tamanho. Então essa peça que eu quero saber as dimensões, eu vou colocar bem justo aqui no início da página. Para fazer isso com mais facilidade, eu vou usar o teclado. Então as teclas aqui do cursor, eu movimento a minha peça selecionada. Eu vou colocar aqui bem no início, ok? Ajustei as linhas bem no início. Então eu posso colocar a lupa aqui em cima, fica mais fácil de ver. E aqui pode ver que tem uma régua com a medida em centímetros. Como que eu faço para colocar essa régua aqui? Eu venho em exibir e aqui eu seleciono réguas. Se por um acaso estiver aparecendo em pixels aqui, a medida, você vem aqui em arquivo, clique em propriedades e seleciona centímetros. Se tiver selecionado pixels, vai ficar assim, ó. Vai ficar aparecendo em pixels. Então você vem em arquivo, clique em propriedades e seleciona centímetros e dá um OK. E aí a sua régua vai ficar mostrando em centímetros. Mais fácil, né? Então a lateral da minha cabine, eu sei que ela termina aqui nesses pontinhos. Aqui é o limite entre a lateral da cabine e a parte de trás da cabine. Então se eu quiser visualizar melhor, eu posso selecionar aqui a reta, traçar uma linha. Dá para enxergar direitinho, mas se por um acaso estiver com dificuldade, traça uma linha. E aqui no canto da régua tem uma linha vermelha que vai correndo junto com o mouse, junto com o cursor. Então conforme eu vou selecionando o cursor aqui, vou mexendo o cursor, vai mexendo essa linha vermelha também. E essa linha vermelha justamente vai dizer qual é a medida. Então eu seleciono, eu coloco o cursor aqui nessa linha e lá naquela linha vermelha vai me dar a medida da cabine, que é 6 centímetros, ok? Fácil, né? Então ela tem 6 centímetros de altura. E aqui o comprimento dela tem 5,4. Confere ali na régua. Essa linha aqui passa pelos 5,4, ok? E assim eu consigo tirar as medidas de qualquer peça. Então vamos escolher outra peça aqui. Vou apagar, vou voltar lá na minha Scania Jacaré. E agora se eu quiser pegar as medidas aqui da parte de trás, eu vou selecionar essa parte aqui. Note aquelas linhas ali, que é o limite entre a lateral e a parte de trás. Então eu vou selecionar essa parte, coloco lá, tiro as medidas. E todas as peças é a mesma coisa. O capô também, vamos ver a medida do capô. Eu seleciono o capô, Ctrl C, vou lá no meu arquivo em branco, Ctrl V. Aqui já está a régua selecionada. Vou colocar ele bem no cantinho aqui com a ajuda do teclado, as teclas do cursor. Eu vou colocar ele justo, bem justo aqui no início, aqui, ok? Aí para facilitar eu posso usar a lupa. Então aqui eu já posso pegar a medida,
que vai do 0 até o 9,3. Então, 9,3. E aqui a distância, o comprimento do capô fica em 7,7. 7,6 para ficar mais exato. Ok? Tem outra maneira também de pegar essa medida. Você pode fazer o seguinte. Pode selecionar, por exemplo, aqui a ferramenta selecionar. E aí você coloca o cursor bem no início, aqui no 0,0, e seleciona toda a peça. Deixa bem certinho o tamanho dela. E aqui embaixo, pode ver que ele vai te dar a medida em centímetros. 9,37 por 7,65. Esse 9,37 é o X, ou seja, é aquela régua de cima. E o 7,65 é o Y, ou seja, essa régua lateral. Ok? Outro jeito de tirar a medida. Então você pode fazer isso com qualquer peça. Qualquer molde que você escolher, coloca lá e tira as medidas. Bom, agora deixa eu te mostrar como alterar o tamanho das peças. Alterar o tamanho da miniatura. Vamos supor que eu queira fazer uma miniatura menor. Então vou pegar aqui, por exemplo, a 113H. Eu quero fazer ela com a metade do tamanho. Ok? Então eu venho aqui, seleciono um arquivo para abrir e venho aqui redimensionar. Então eu vou colocar, em vez de 100, eu vou colocar 50. E as minhas peças estão na metade do tamanho. Aí eu venho em propriedades e vou escolher aqui o tamanho de uma folha para impressão. Vou colocar aqui de largura 20 por 28. Claro, a folha de A4 é um pouquinho maior, mas eu vou deixar o tamanho do arquivo assim para não ter o problema de cortar. Então aqui eu tenho as peças da Scania 113 com a metade do tamanho. Note aqui que sobrou bastante espaço na folha. Então se eu quiser eu posso colocar mais peças na mesma folha. Ok? Parte branca, ou a cor que você quiser imprimir a miniatura. Eu vou colocar tudo junto, vou redimensionar. Detalhe, se eu mudar o tamanho de um arquivo e quiser que encaixe as peças, é óbvio que eu vou ter que mudar o tamanho de todos os arquivos. Então você vai ter que fazer isso em todos os arquivos. Ok? Então eu vou colocar essas peças aqui. Vamos ver se eu consigo colocar junto da outra. Ctrl V. Olha só, eu coloco aqui. Para-choque também cabe aqui. Eu achei que não ia caber, mas cabe sim. Eu coloco tudo junto. E sobra espaço ainda. Vai ficar uma miniatura bem menor que o tamanho original. Fácil, né? Então eu posso escolher o tamanho que eu quiser. Se eu quiser ela um pouco menor, então seleciona 90%, 80%, fica a seu critério. Agora outra coisa, eu tenho aqui, qual é o tamanho da minha gabine? Vamos selecionar aqui e fazer aquele sistema para descobrir o tamanho da gabine. Vou abrir uma página em branco e vou colar essa parte aqui, mesmo esquema. Vou colocar aqui no início, vou pegar a lupa e vou ver aqui o tamanho dela. Então aqui eu tenho 5,7. A altura dela é 5,7 centímetros, ok? Mas eu quero uma altura específica. Eu quero 4 centímetros de altura. Eu quero alterar esse tamanho, que essa parte da cabine fique com 4 centímetros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essa peça aqui e vou redimensionar. Aqui eu coloco, vou fazer uma regrinha de 3 aqui. Lembra das regras de 3? Então eu vou colocar aqui o tamanho, 5,7, corresponde a 100%. 5,7 corresponde a 100%. Eu quero 4 centímetros. Isso vai corresponder a X, ok? Então eu tenho aqui que X é igual a 4 vezes 100, 400, dividido por 5,7. Isso vai me dar 400 dividido por 5,7, vai me dar 70,17, 70,18. Então,
essa diferença aqui é mínima, então eu vou fazer o seguinte, 70%. Vamos ver se funciona. Eu seleciono a minha parte aqui, que eu quero alterar, vou redimensionar e vou digitar 70%. Vamos ver que tamanho que vai ficar. 70%, repare ali que ficou 4 centímetros, ok? O tamanho da minha peça ficou 4 centímetros. Vamos testar isso aqui para ver se funciona. Vamos pegar minha cabine lá, eu tenho a medida dela que eu sei, e vou redimensionar esse arquivo todo para 70%. Ó, agora eu tenho o meu arquivo menor. A minha miniatura vai ficar menor, mas será que ela vai ficar com 4 centímetros como eu planejei? Vamos selecionar para fazer o teste. Vamos colocar ela lá na parte em branco. Eu dei um Ctrl C, Ctrl V. Vamos colocar ela aqui na parte de baixo. E vamos ver aqui. É certinho, 4 centímetros. Então você pode escolher o tamanho que você quiser. Claro, isso é muito fácil fazer para diminuir o tamanho dela. Agora, se você quiser aumentar o tamanho dela, aí é outros 500. Então, bora lá aprender como aumentar o tamanho das peças. Agora, se você quiser aumentar o tamanho das peças, se você quiser fazer uma miniatura maior que a original, então vai ser um pouquinho diferente. Vai ser um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Ok? Vamos ver aqui essa miniatura aqui da Mercedes, por exemplo. Essa Mercedes 1620, vou fazer o mesmo princípio. Eu vou descobrir aqui o tamanho, a medida exata da cabine. Vou pegar um arquivo em branco e vou colar aqui minha parte. Então pode ver que tem praticamente 5 centímetros. Eu quero que ela fique com, por exemplo, quero que ela fique com 12 centímetros. Eu quero que ela fique bem grande. 12 centímetros. Ok? Então vamos lá para a nossa regrinha de 3. Vamos lá, eu tenho 5 centímetros. Isso equivale a 100%. Eu quero 12 centímetros. Isso equivale a x. Então, 5x igual a 100 vezes 12. Então, eu posso dizer que x é igual a 100 vezes 12, 1.200, dividido por 5. Então, x igual a 240%. Vou ter que aumentar a minha miniatura para 240%. Fecho isso aqui, vou no meu arquivo original e vou aumentar para 240%. Vou digitar 240, horizontal e vertical. Ok. Agora olha o tamanho que ficou a criança. Ok, eu tenho uma miniatura gigante. Isso aqui não vai aparecer, não tem como imprimir na folha 4. Vamos colocar aqui só para ter uma ideia. Visualizar a impressão. Esse aqui é o tamanho que ela vai te dar para poder caber numa folha 4, mas eu quero o tamanho original. Vamos em configurar página. Vamos fazer aquele esquema que a gente faz sempre. Zerar as margens, modo retrato e ajustar para 100%. Ajustando para 100%, olha como é que vai ficar. Eu vou imprimir essa parte, vai sair totalmente cortado, não tem como imprimir numa folha. Então o que se faz aqui? Eu tenho, olha só, tenho várias páginas com pedaços da miniatura em cada página. Para-choque ocupa 3 páginas, complicado. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desmanchar ela. Exatamente, preciso desmanchar ela, exibir 100%, esse é o tamanho original. Então o que eu vou ter que fazer? Vou diminuir um pouco o tamanho aqui só para mim visualizar. Vou selecionar partes que eu quero e vou ter que colocar um outro arquivo. Vou pegar um arquivo novo aqui, por exemplo. Vou colar aqui, depois eu vou selecionar essas partes que eu não quero, sobras aqui, e vou apagar. Ok? Então eu vou ter que botar essas partes numa folha separada. O que eu consegui colocar aqui que vai caber, eu posso colocar os dois lados da cabine, de repente mais uma pecinha, e vou colocando. Vou te dar um exemplo de como eu fiz numa Scania Highline. Eu aumentei o dobro do tamanho. Então, aqui os arquivos originais. Aqui o tamanho dela original, a Scania Highline, ok?
Depois eu aumentei o tamanho para 200%, ou seja, o dobro do tamanho. Então eu tive que colocar a cabine um lado numa folha. Deixa eu aumentar aqui que vai ficar mais fácil para visualizar. Ícones extra grandes. Aqui a Highline normal. Olha só quantas peças dá para colocar numa página só. Bastante, ó. Então todos os arquivos deu aqui 8 páginas. 8 páginas para imprimir. Quando eu aumentei ela para o dobro do tamanho, claro, aumentou o número de arquivo praticamente o dobro. Eu tenho aqui a cabine ocupando uma página, o outro lado da cabine ocupando outra página, a parte de trás da cabine só uma página só para ela. Aqui tudo, ó, teto uma página, a grade aqui normal, ocupando mais espaço, os paralamas aqui simplesmente ocuparam uma página também. Então as peças vão ocupar bem mais parte, normal. Então para aumentar o tamanho, o princípio é o mesmo, vai lá e muda a configuração. Em vez de botar 70%, 80%, vai colocar mais, vai colocar 200%, por exemplo. Claro que vai dar mais trabalho porque vai ter que mudar, vai ter que cortar as partes, separar, vai ter que fatiar ela, vai ter que cortar as partes uma por uma e distribuir nas folhas. Mas tem como fazer, tem como aumentar. Um pouquinho mais trabalhoso, mas dá para fazer. Se por um acaso quiser aumentar bem mais do que isso, aí, meu amigo, vai ter que cortar a peça mesmo em duas partes, não tem outro jeito. Por exemplo, aqui, se você quiser aumentar mais do que isso, ela já não vai caber numa página. Então vai ter que emendar, vai ter que cortar no meio, imprimir a metade da cabine numa parte da folha e a outra metade em outra folha. Vai dar mais trabalho ainda, mas dá para fazer. Ok, agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar na escala, como mudar o valor da escala. A minha miniatura aqui tem a escala aproximada de 1:25. 1:25 quer dizer que ela é 25 vezes menor do que o tamanho original. Ou seja, 1 centímetro na miniatura representa 25 centímetros no tamanho original. Então vamos supor que eu queira trocar para uma escala 1:14, por exemplo. Então eu sei que a medida da minha cabine aqui, a altura dela tem 6 centímetros, ok? Nessa escala 1:25. Então agora eu quero transformar a minha miniatura para a escala 1:14. Então vamos fazer aquele velho cálculo da regra de 3, só que agora um pouco diferente. Eu tenho 6 centímetros na escala 1:25. Quantos centímetros eu vou ter? X. Na escala 1:14. Então a gente vai fazer o cálculo agora só um pouquinho diferente. A gente vai multiplicar em linha. Então vamos fazer 14 vezes x vai ser igual a 6 vezes 25. X vai ser igual a 150 dividido por 14. X vai ser igual a 10,7 centímetros. Então agora a gente sabe que na escala 1:14, o tamanho, a altura da minha cabine tem que ter 10,7 centímetros. Então agora a gente descobriu a altura da cabine, a altura que ela tem que ficar na escala 1:14. Então agora a gente tem que transformar a nossa escala 1:25 na escala 1:14. Como que a gente vai fazer isso? Bom, eu já sei que a altura da minha cabine vai ter que ter 10,7 centímetros. Então a gente vai fazer aquela continha de novo, aquela que a gente já sabe. Eu tenho 6 centímetros, equivale a 100%. Então 10,7 equivale a x. 6 que multiplica x igual a 1070. X vai ser igual a 1070 dividido por 6, que vai dar 178,3. 178,3. Ou seja, 178%. Então a gente vem aqui no arquivo original e vamos redimensionar ele para 178%, tanto na horizontal quanto na vertical. Vamos dar um OK. E agora vamos ver se a nossa cabine ficou com a altura desejada. Vou traçar uma linha aqui e a nossa linha está praticamente em 10,1, que é a medida que teria que ficar na escala 1:14. Então esse é o procedimento para mudar a escala. Se você quiser uma escala maior, ou seja, diminuir o tamanho da miniatura, é o mesmo esquema. Fazer o cálculo para descobrir o tamanho que tem que ficar a miniatura
e depois é só ir lá e redimensionar, ok? Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como eu alterei o tamanho de uma Scania 113, simplesmente mudando a configuração dos moldes. Claro que daí as rodas a gente tem que mudar o tamanho também e alguns outros acessórios, mas isso aí não tem dificuldade. O processo de montagem é o mesmo e fica bem legal, né? Então por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, aproveita e dá uma curtida, inscreva-se aqui embaixo no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!